Fala meus amigos palmeirenses, um excelente sábado para você. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão que está se preparando para o jogo contra a equipe do Ceará pelo Campeonato Brasileiro. O jogo que será domingo às 16 horas. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias dessa preparação, além disso a repercussão dessa entrevista da Leila Pereira sobre Abel Ferreira. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos para o vídeo. O Kelvin, novo reforço para a temporada. Antes da coletiva do jogador, a presidente Leila Pereira, ela falou com os jornalistas, claro, e com os torcedores. Falou sobre as críticas da torcida em relação ao Abel Ferreira e disse que quer renovar sim com o treinador. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, reforçou o desejo de renovar o contrato do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, por mais 2 anos, mesmo após protestos de parte da torcida após a eliminação para o Corinthians pela Copa do Brasil. Leila aproveitou a apresentação do lateral Kelvin para comentar a manifestação da torcida. A presidente pediu paciência aos torcedores, disse que aceita críticas, mas quando são construtivas, e mais uma vez deu respaldo para o treinador e comissão técnica, demonstrando confiança na recuperação do time ainda nessa temporada. Eu queria pedir para os nossos milhões de torcedores, mas para os que são realmente torcedores do Palmeiras. Porque aqueles que sabem, não é, que o Palmeiras trabalha incansavelmente, aqueles que sabem pensar, não é, que nem sempre as coisas acontecem como nós pretendemos, né, que aconteça. Para essas pessoas, esses torcedores que nos momentos difíceis estão ao nosso lado, porque são nesses momentos que nós precisamos dos nossos torcedores. Nós estamos num processo de reformulação e às vezes nós precisamos de um certo tempo, não é? Para que as coisas comecem a andar da forma que nós desejamos. Então, paciência, eu não tenho dúvida nenhuma que o torcedor tem todo o direito de criticar, claro que sim, não é? O que eu não posso admitir é as pessoas duvidarem da capacidade do nosso treinador, da nossa comissão técnica, do nosso trabalho. Eu faço o que é melhor para o Palmeiras e decido aqui dentro da academia de futebol. Eu decido profissionalmente e racionalmente. Tá? E aqui, enquanto eu for presidente, até dezembro de 2027, quem determina as regras sou eu. Não é comentarista e nem uma parte de torcedor, tá? Então, eu tenho todo o interesse e eu luto para que o nosso treinador fique conosco até dezembro de 2027. Depois de reafirmar a ideia de renovar o contrato com o técnico Abel Ferreira, a presidente Leila Pereira apresentou o mais novo contratado do Palmeiras. O lateral Kelvin, que assinou contrato por 5 temporadas, ele é o 9º reforço do clube para esta temporada. Kelvin já pode estrear no final de semana contra o Ceará, jogo no Allianz Parque. Cara, eu acho que a cobrança você jogando no Palmeiras sempre vai ter, né? Um grande clube, um gigante do futebol brasileiro. E a gente entende, né, a torcida, e a gente trabalha no dia a dia para isso, né, mas infelizmente a classificação não veio. Para o jogo contra o Ceará, o Palmeiras segue sem os zagueiros Murilo e Bruno Fux, que ainda não fizeram um trabalho integral com o restante dos companheiros na academia de futebol. No mais, o time pode ser o mesmo que perdeu para o Corinthians na quarta-feira pela Copa do Brasil. Muito bem, tá aí então as informações do Vinícius Nicoletti para a partida de domingo contra o Ceará. 6.600 ingressos vendidos só até agora, tá? Só 6.600? Só 6.600 ingressos vendidos. E é um Palmeiras pensando também em Libertadores no meio da semana. Sai para jogar contra o Universitário Lima. Fora, lá no Peru. André Kfouri, primeiro vamos falar da Leila Pereira. Como é que você viu as declarações, falando sobre a torcida, falando sobre o Abel, defendendo o Abel, saindo em defesa do Abel mais uma vez, como ela sempre faz? Eu acho que foi o pronunciamento, assim, do começo ao fim, com todas as palavras e vírgulas e com a ênfase em determinadas frases que se esperava da presidente do Palmeiras. Eu acho que nada do que ela falou não era esperado e não faltou ela dizer nada que se esperasse que ela dissesse. Um posicionamento firme, como é costume dela, de apoio ao treinador que ela sempre declarou, e não poucas vezes, que continuaria sendo o técnico do Palmeiras enquanto ela fosse presidente, se ele assim quisesse. Eu acho que agora existe uma
questão em relação à vontade do Abel, mas não é uma coisa que vai ser resolvida nessa semana, nem na próxima, nem na próxima. O Palmeiras precisa seguir a vida dele, tem coisas importantes para acontecer na temporada ainda. O Palmeiras é um dos primeiros colocados no Campeonato Brasileiro, fez uma campanha exemplar na fase de grupos da Libertadores. O próximo adversário, eu não diria que é um adversário fácil, o Palmeiras não precisa se preocupar, mesmo porque o time não joga bem nesse momento, mas poderia ser um adversário muito pior na hora errada, na hora menos apropriada, quando o time precisa se reerguer e tem pouco tempo para isso. Os jogos da próxima fase começam na semana que vem. E eu não imaginava que a Leila dissesse qualquer coisa diferente em relação principalmente ao Abel. Agora, quando ela fala sobre palmeirenses de verdade, quando ela faz algum tipo de comentário que fica nas entrelinhas em relação a críticas de quem faz as críticas, né? Ou seja, o nosso lado aqui do balcão, como se existisse alguma coisa direcionada para desestabilizar o Palmeiras, ou aqueles que vaiam e que porventura não desejem que o Abel continue e não são palmeirenses de verdade, eu acho que ela está cometendo exageros que são comuns entre os dirigentes brasileiros. Acho que ela não é a primeira, nem será a última dirigente a ir por esse caminho. Eu não concordo, como dissemos ontem aqui, com as ofensas ao Abel, com a forma como ele foi, eu usei essa palavra, eu repito, acho que é correta, a forma como ele foi escorraçado do gramado da casa do Palmeiras depois que o jogo contra o Corinthians terminou, mas você não pode tirar das pessoas a liberdade de dizer que eu sou palmeirense e não quero que o Abel seja o técnico. Acho que ele está fazendo um trabalho ruim. Vamos discutir sobre isso. Uma coisa é uma opinião e uma crítica, que pode até ser um pouco mais pesada. Outra coisa é o técnico ser tratado, este técnico, né, ser tratado da maneira como ele foi. Então, acho que nesse ponto a Leila exagera. Ela não precisa recorrer a esse tipo de argumento para dizer aqui mando eu, enquanto for minha vontade como presidente, o Abel continua, e se ele quiser continuar, eu já quero também renovar o contrato dele. Eu não esperava nada diferente disso. Mas aí ela fala também em paciência, e ela pede paciência aos torcedores e fala que o momento é de reformulação. Os torcedores vão ter paciência e já vão começar a ter paciência com o Palmeiras nessa próxima partida? Acho que não, e o fato de menos de 7 mil ingressos terem sido vendidos é uma prova disso. Mas o discurso da presidente está correto, de fato está correto. O Palmeiras, de fato, passa por uma reformulação grande do seu elenco, um rejuvenescimento grande do seu elenco. O que o Anderson Barros falou na coletiva pós-eliminação para o Corinthians é verdade. Eles esperavam que, mesmo com essa reformulação, a essa altura, no mês de agosto, o time do Palmeiras estivesse jogando melhor, mas tem coisas que não se controla, né? Tem coisas que são mal feitas, as coisas podem acontecer porque elas não estão sendo bem feitas como se esperava, e tem coisas no futebol que simplesmente não acontecem no tempo que os clubes, que as pessoas esperam. E aparentemente, claramente, essa reformulação do Palmeiras está demorando mais tempo do que o clube esperava para dar resposta. E às vezes as coisas são assim. Às vezes vai demorar mais tempo mesmo para o time da Liga e de fato deslanchar. E aí cabe ao torcedor querer ou não ter paciência, e é legítimo quando ele também não tem. O torcedor não tem que ter a visão macro do planejamento a longo prazo que os profissionais têm, o papel de cada um, o papel de quem trabalha no Palmeiras, o papel de quem torce para o Palmeiras. E o nosso papel, sejam jornalistas palmeirenses ou não, são papéis distintos dentro dessa conversa, né? Então, o torcedor pode ter essa paciência extra, mas não é obrigado. E cabe ao Palmeiras avaliar se do jeito que as coisas estão é uma questão de tempo ou se alguma correção de rota em elenco ou em comissão tem que ser feita. Por isso que eu acho que eu não vejo a necessidade dessa urgência pela renovação. Assim, eu não acho que o Abel tem que sair do Palmeiras, mas eu não sei se agora é hora de tomar a decisão pela permanência. Ele tem contrato até o fim do ano. Sim. É um momento, é uma temporada... O Palmeiras não jogou mal a temporada inteira. O Palmeiras tem momentos de bom futebol na temporada, especialmente... do fim da derrota para o Corinthians no Paulistão, começo do Campeonato Brasileiro, até o começo do Mundial. Naquele trecho, vamos lembrar, não faz muito tempo, tá? Faz 2, 3 meses, o Palmeiras decolou no Campeonato Brasileiro e tinha a pauta rolando aí, se o campeonato tinha acabado com 10 rodadas. Tinha essa pauta aí.
Ela é só você rebobinar a fita do seu videocassete. Não por nós, né, Não, Zupa? talvez até por nós, mas assim, em algum lugar você vai achar. Vai ter essa pauta aí. O Palmeiras começou muito bem o campeonato, jogando bem. O Abel mudou o time, trouxe o Estevão pra dentro, botou o Felipe Anderson de ala, ele mexeu na equipe. O Palmeiras foi muito bem na Libertadores. Desculpa, eu lembro que se falava que agora o Palmeiras pode tocar a fase de grupos da Libertadores com o time reserva, porque abriu espaço no Campeonato Brasileiro, não precisa se preocupar. Não, isso aconteceu, né? Então o Palmeiras teve... Não faz tanto tempo. O Palmeiras teve bons momentos na temporada, mas a questão é que o time oscila demais e não consegue, mesmo quando o Abel acha um jeito, o time não consegue manter esse padrão por muito tempo. Então é uma temporada que carece de uma avaliação ao longo dos próximos meses, até o fim da temporada, do Palmeiras e da comissão do Abel, para ver se eles acham que vale, que dá para continuar ou não. Eu acho isso mais importante do que a pressa para renovar, embora seja muito digna, muito digno o respaldo, assim, incontestável que a presidente dá ao Abel. A gente vê muito dirigente falar, o técnico está prestigiado da boca para fora. Sim. Nesse caso, a gente tem convicção de que não é da boca para fora. Tem aquela coisa também, né? Uma coisa é, depois de uma eliminação na Copa do Brasil, o Anderson Barros ir lá e depois a Leila falar também que é o treinador do Palmeiras, que ninguém vai mudar absolutamente nada em relação a isso e que eles querem renovar o mais rápido possível. Outra coisa, na prática, realmente isso acontecer. Eles sentarem e falar, vamos lá, Abel, vamos renovar. Sim. Porque nem o Abel vai querer tomar essa decisão agora. Ele sabe o que ele tem sofrido no Palmeiras nos últimos meses e também nos primeiros jogos em que o time não vai bem, ele sabe o que ele tem escutado também do torcedor. Será que o Abel vai querer continuar passando por isso? É uma questão. E aí, do lado do Palmeiras, também tem essa questão do esperar, né, Zupa? André, você acha que o torcedor, depois dessa entrevista da Leila, muda alguma coisa? Eles passam a ter mais paciência com o Abel? E como é que você vê o Abel hoje no Campeonato Brasileiro contra o Ceará? Porque precisa dessa resposta rápida. Mas tem o jogo fora de casa pela Libertadores. Então, pode ser que ele poupe alguns jogadores na partida de domingo. Primeiro, eu acho que a relação torcida-time, como acontece naturalmente, normalmente no futebol, logo depois de momentos de frustração, como a comunidade palmeirense viveu no meio dessa semana, demora um pouco para voltar ao normal, aquele calor, aquela coisa, mas se o Palmeiras voltar a ganhar jogos, se fizer um bom confronto de Libertadores, passar de fase, as coisas vão voltar a acontecer como sempre, os ingressos vão ser vendidos na sua totalidade para jogos importantes que o Palmeiras ainda tem e o relacionamento vai voltando a ser o que era. O resultado, ele quase sempre ele é soberano, sem trocadilho nenhum. Isso acontece em todos os lugares, em todos os clubes em que a torcida é grande, cobra, é atuante, está sempre presente, como é a do Palmeiras. Em relação ao Abel, ele é um cara extremamente competitivo e, independentemente de seguir ou não seguir no Palmeiras, eu duvido que ele passe a trabalhar como alguém que já foi, que está ali ainda, mas já foi. Mas eu não acho nem que ele é capaz disso. Vamos supor, suposição, alô palmeirense, absoluta suposição, que ele tenha decidido essa semana, vou embora, acabando o ano, tchau. Que seja uma decisão que ele tomou e é assim que vai ser. Embora ele possa comunicar quando ele quiser. Ele vai querer ir embora por cima. Ele vai querer deixar o Palmeiras fazendo de novo uma temporada de conquistas. Então, no final, do ponto de vista prático, o que mudaria é o tempo de permanência. Mas até o final do ano, a forma como ele trabalha, como ele vai se dedicar, se entregar ao Palmeiras, tudo isso continuaria da mesma maneira como sempre foi. Então, acho que também não é uma questão para ser decidida nesse momento. Acho que a comissão técnica do Palmeiras está tão frustrada quanto os torcedores e faz parte da tarefa principal que ela tem nesse momento, é reerguer o Palmeiras o quanto antes. É nisso que eles devem estar trabalhando e, assim, acho pouco provável que o Palmeiras continue jogando com os defeitos que a gente tem visto no time atual por muito tempo, embora seja necessário considerar duas coisas eu acho importantes. Na reformulação do time, né, com o investimento no elenco, duas contratações foram pesadas. Uma delas está fora de combate, que é o Paulinho. A outra, até agora, não respondeu tecnicamente em campo como todo mundo achava que ia responder, que é o Vitor Roque. Então, em relação ao Paulinho, é possível acelerar processos, mudar alguma coisa? Não, ele está indisponível. Operação, recuperação, parte física, voltar aos campos, vai demorar, não tem jeito. Em relação ao Vitor Roque, o Palmeiras e ele, principalmente, claro que vão continuar trabalhando.
Vamos lá. É interessante o que disse a Leila. Pascoal, eu começo com você. Bom, de princípio, eu acho que todas as opiniões são válidas, né? Não importa se elas vêm da torcida, se elas vêm de analistas, se vêm de jornalistas ou de quem quer que seja, né? Eu acho que todas as opiniões devem ser ouvidas, porque descarte as que não servem. É claro, desse embate, desse confronto, né? Claro. Porque isso se chama democracia. Eu posso não gostar da opinião dele, mas eu vou lutar para que ele tenha opinião. E nem por isso você Isso vai se ficar... chama democracia. E nem por isso você vai ficar com ódio dele. Não, com ninguém. Raiva, Ódio é uma palavra que. Isso aí. Você gosta da pera? Você fala, não, eu gosto de maçã. Mas a pera te fez alguma coisa? Não tem nada a ver com isso. Eu acho que todas as opiniões são válidas e tudo que é dito tem que ser observado, analisado e se aproveita aquilo que for mais interessante. Quando você exclui de tudo que acontece as pessoas que estão ao redor do acontecimento, você acaba se excluindo desse arredor. E você acaba ficando numa casta muito pequena, onde as soluções são muito pequenas. Mas é só a minha opinião. Não, perfeito. Eu aproveitaria melhor. Quando fui dirigente de futebol, aproveitava todas as opiniões. Eu tinha uma máxima comigo. Se o jornalista soubesse alguma contratação que eu estava fazendo, ou soubesse alguma informação que tivesse acontecido, eu nunca neguei. Porque a verdade tem que vir à tona sempre. Essa sempre foi a minha colocação. Mas eu escutava todo mundo e analisava tudo que era dito e aproveitava o que era bom e o que não era. Quanto ao Abel ficar ou não, a Leila colocou nesse novo contrato que deu para ele que se o time não ganhar nenhum campeonato ele pode ir embora? Eu não escutei ela falar isso. Porque ele deixou muito claro na entrevista, malandro, né? na penúltima entrevista, antepenúltima, perdão, entrevista, que se não tiver essa cláusula ele não assina. Por que ele fez isso? Respondo para você com a maior tranquilidade. Por quê, Pascoal? Para criar mais opções de contratações para o time do Palmeiras. Sim. Para ele buscar o Palmeiras agora. Eu não sou baú para ficar guardando. Claro. O Palmeiras está pensando em 4 reforços. Ou seja, ou você melhora ou ele vaza. Mais 4. Mais 4 até setembro. Um lateral esquerdo para o lugar do Vanderlan. O Vanderlan está indo embora para o Red Bull, certo? Para a Bragança Paulista. Por uns 7 milhões de euros. Eu acho uma venda espetacular. Boa. 7 milhões de euros pelo Vanderlan, uma venda espetacular. Está buscando um zagueiro, um lateral esquerdo, um meia, que é para jogar no lugar do Rios que foi embora, certo? E mais um atacante. Esses são os 4 pontos que o Palmeiras busca. Eram 3. Com a saída do Vanderlan, são 4 que o Palmeiras está buscando. Eu falei ontem aqui, conversei com uma figura importante, algumas pessoas que a gente ainda tem. Eu sou repórter do modelo antigo, sabe como é que é? Liga. Eu ligo para a pessoa e pergunto. Ou então a pessoa me liga e fala o que está acontecendo. Eu sou desse modelo antigo ainda. Eu não acordo de manhã e acho que vai acontecer. Eu ligo para a pessoa e pergunto. Então, nessa de ligar para a pessoa e perguntar, ele fala, estão procurando 3. Você não dá notícia por intuição. Eu nunca vi isso. Eu nunca tive isso na minha vida. Não, você Quase, ver a gente viu. Quase 50 anos de profissão e eu nunca tive essa possibilidade. Agora, eu acho que tudo que é dito tem que ser analisado, tem que ser aproveitado, senão você se fecha numa situação em que você, às vezes, não encontra a melhor solução. E para encontrar a melhor solução, você tem que ter um horizonte mais amplo, um horizonte mais limpo para você encontrar as melhores soluções. É só a minha versão. Se alguém não gostou, não tem problema não. Isso Pascoal, é democracia, hein? Eu acho a Leila... Ela é uma ótima presidente. Eu acho a melhor presidente de clube do Brasil. Ótima presidente. A gestão da Leila como presidente é ótima. Tanto é que ela permite que o Palmeiras gaste esse ano mais de 500 milhões de reais em contratação, mais de 200 no ano passado, com a base sempre muito forte, revelando jogadores. E mesmo trazendo tantos jogadores... Revelando e vendendo. Vendendo bem. Vendendo bem. Vendendo bem. Né? Não é todo clube que vende bem. Ali, vendendo muito bem seus jogadores. E mesmo isso em campo não se refletindo em qualidade de jogo, ela continua acreditando no trabalho do técnico e ela continua, segundo a informação do Pascoal, disponibilizando quantidades enormes de dinheiro para o Palmeiras ter uma equipe capaz de ganhar títulos. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do próximo adversário do Palmeiras, que é a equipe do Ceará pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo às 16 horas. Estou trazendo aqui agora a classificação atualizada do campeonato. O Palmeiras está na 3ª colocação, com 16 jogos, somou 33 pontos. 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro e 1 jogo a menos em relação ao Flamengo, que tem 37 pontos. Já a equipe do Ceará está na 11ª colocação,
em 17 jogos, somou 22 pontos. Está ali no meio da tabela, fazendo uma boa campanha, porque o objetivo deles é se manter na Série A nessa temporada. Estou trazendo aqui um recorte agora dos últimos 5 jogos da equipe do Ceará, todos eles no Campeonato Brasileiro. A equipe tem um empate, uma vitória e 3 derrotas. Anteriormente a esse empate e essa vitória, vinha numa sequência de 3 derrotas consecutivas, que foi logo após o retorno do Mundial de Clubes. Aí que surpreendentemente venceu o Cruzeiro lá no Mineirão e no final de semana passado empatou com o Flamengo lá em Fortaleza. Estou aqui trazendo agora os últimos 5 jogos entre a equipe do Palmeiras e a equipe do Ceará. O Palmeiras saiu vitorioso em 4 dessas partidas e a equipe do Ceará só venceu uma. E ainda lembrando que o Palmeiras eliminou a equipe do Ceará na Copa do Brasil, vencendo os 2 jogos, tanto lá em Fortaleza como em São Paulo. Enfim, vamos ver como o Abel vai preparar esse time para esse jogo deste final de semana. Acredito com certeza que deva ir com força máxima, mesmo tendo Libertadores no meio de semana, até porque precisa somar pontos o máximo possível para ficar mais próximo ali do topo da tabela. E no decorrer da temporada, com certeza, nos intervalos dos jogos da Copa do Brasil, com certeza o Palmeiras irá fazer esses jogos que tem a menos em relação às demais equipes. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!